Olá, seja muito bem-vinda ao nosso programa Conexão Materna. Ela acorda cedo, prepara o café, arruma os filhos, organiza a mochila, corre contra o relógio. Sai de casa carregando a culpa por deixar os filhos, a preocupação com a rotina e o peso de tentar dar conta de tudo. Mas quando chega no trabalho, além da pressão profissional, muitas mulheres enfrentam humilhações, constrangimento, perseguições. Tem mulher que começa a ser punida depois da licença maternidade. Outras escuta que ficaram menos comprometida. E algumas diariamente recebem mensagens invasivas e ficam com medo e silenciosa. A maternidade exige força, mas nenhuma mulher deveria precisar sobreviver emocionalmente dentro do próprio ambiente de trabalho. Hoje o podcast Conexão Materna vai falar sobre um assunto urgente, doloroso e extremamente necessário: o assédio moral e sexual contra as mulheres, especialmente contra as mães, no ambiente profissional. E para conversar com a gente, estamos aqui com a minha pessoa que vai me ajudar nesse podcast, Andréia Zatá, advogada, e também a advogada Paula Larissa, que vamos falar sobre o assédio moral e sexual. Olá, meninas, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Olá, bom dia. Uma enorme satisfação estar aqui. É um tema de grande relevância em meio à discussão de NR1, saúde mental. O assédio moral e sexual influencia muito na condição psicológica do agente, do trabalhador, da vítima, que está muito presente nos ambientes de trabalho. A estatística revela um grande número de ações contendo essa matéria. A NR1, que versa sobre a saúde do trabalhador, vem justamente para atuar na saúde mental do trabalhador. O silêncio adoece, a voz cura, a informação permite que a vítima procure auxílio, procure ajuda. Então, que esse podcast, a doutora Larissa vai trazer várias informações, possa servir de roteiro para que a vítima se sinta acolhida e busque meios de reparação. Quero agradecer, né, a participação do podcast. E é um assunto muito falado agora, porém vem de anos, né, em silenciamento, né, e principalmente com as mulheres, né. Então é importante falar, não só porque a NR1 foi implantada agora no dia 26, né, de maio, mas que muitas pessoas desconhecem, né, os seus direitos, desconhecem os meios de estar buscando ajuda, né, as mães principalmente, porque elas aguentam muita sobrecarga e dependem muitas vezes do financeiro, por ser mães solos, né? Então a gente tem que ter esse olhar principalmente para as mulheres, que são as maiores vítimas do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, né? Doutora Paula, os números de processos envolvendo assédio sexual cresceram muito. Em 2025, a Justiça do Trabalho registrou mais de 12 mil novos processos envolvendo o assédio sexual. Porém, os especialistas dizem que esse número ainda está longe da realidade. Por que muitas vítimas permanecem em silêncio? Primeiramente, por não saber como buscar, né, ajuda e para provar é muito difícil, principalmente o assédio sexual, por ser um ato geralmente que é só o assediador e a vítima, e às vezes a vítima não espera que aconteça aquilo e ali é muito difícil provar, apesar de que hoje a palavra da vítima tem muito valor, né? E eles têm esse olhar mais, dependendo do contexto,
a fala da vítima tem maior peso, né? Então, assim, dependendo de como ela passou ali pelo a análise que eles fazem, né? Eles têm essa validação da palavra da vítima também. As provas digitais, prints de WhatsApp, áudios de conversa, possuem valor probante? Permite a comprovação dos fatos? Tem sido utilizado? É um dos maiores meios de comprovação são os prints, né? E-mails, eh, gravações, áudio, vídeo. As gravações a gente tem sempre que frisar que a, a vítima tem que estar ali naquela gravação, tem que estar ali no meio inserido e ali ela é válida também para que seja um instrumento comprobatório. E muitas mães vivem, em situação emocional muito delicada, porque ela depende do emprego, sustenta filho, precisa manter a estabilidade financeira. Esse fator emocional e econômico torna as mulheres mais vulneráveis no assédio? Com certeza. A gente sabe que tem os números, né, bem altos de mães solos, e ali elas aguentam tudo para conseguir manter aquela criança, e elas aguentam humilhações, né, tudo por conta do trabalho, para não perder aquele, aquela economia, né, para que sustentar seu filho seja uma missão que todas nós temos, né? E quando se fala de mãe, né? Então, elas são as maiores vítimas, mais vulneráveis, com certeza, e até por conta do número ser maior, né, nas empresas de mulheres hoje. Então, elas sempre serão as maiores vítimas. E elas aguentam, né, muita coisa. A gente sabe que mulher, mas ela suporta mais, e às vezes aumenta isso por conta dos filhos mesmo, né. Muito se fala em assédio moral por sobrecarga, por cobrança excessiva, por metas elevadas. Como é que se distingue quando é o poder diretivo, organizacional da empresa e de assédio moral, cobrança excessiva? Na verdade, existem as metas, né, das empresas e, às vezes, até por adoecimento mental, afastamentos por doença, acaba sobrecarregando um colega, né, de um setor que o outro colega fazia o serviço e acaba passando aquele trabalho do outro que está licenciado para o outro colega. Principalmente os bancários, bancárias, né, eles têm aquela sobrecarga de metas para cumprir. E, assim, tem as pesquisas também dentro de empresas, no estado, por exemplo, a gente sabe que tem as pesquisas de setores, das demandas, quantas pessoas são necessárias para desenvolver essas demandas desse setor. Então, eles fazem uma média, né? A gente tem essas empresas que o Estado geralmente contrata, então dá para saber se a pessoa está sobrecarregada ou não, né? Apesar de que também é um pouco difícil, né, comprovar. Às vezes a pessoa acumula 2 cargos, porque um colega adoeceu e está de licença, e a empresa não repõe aquele funcionário temporário. Então, tem várias situações que podem indicar uma sobrecarga, né, emocional, mental, porque aí a pessoa fica preocupada, tem serviço de 2, é complicado. O assédio moral acontece de forma repetitiva. Como isso afeta a saúde emocional da mulher ao longo do tempo? Hoje não se fala mais de forma repetitiva. Não. Não, temos hoje uma doutora Luciana Baruch, Sim. ela é referência, né, nacional sobre o assédio, tanto moral quanto sexual. Por ter sofrido a história dela, ela sofreu um assédio e ela foi exonerada do serviço público, e ela resolveu estudar, né, no Sim. caso, e ela expõe
diversas vezes que o assédio, ele não necessariamente precisa ser repetitivo. Às vezes uma vez só basta, já ocorreu o assédio, já configura o assédio. Então, principalmente humilhações na frente de colegas, né, o assédio sexual, por exemplo. Uhum. Então, assim, não precisa ser repetitivo. É porque o assédio moral é a intenção É, de ridicularizar, de humilhar, de desprezar. constranger. É quase um bullying mais moderno, mais Sim. avançado, mais Exato. agressivo, É. e que tem sim que ser indenizado, reparado, porque destrói, corrói por Sim. dentro, causa danos psíquicos, emocionais, em alguns casos exige tratamento, uso de medicação. Eu costumo falar, né, que a gente às vezes toma medicamento porque quem precisa não quer Não. tomar. É Nós vamos verdade. fazer tratamento porque quem precisa não É. trata, Exato. causa dano no outro. É igual você estava falando, às vezes a pessoa sã, né, no trabalho, no serviço público e também nas empresas, é a que sai como louca, histérica, e enquanto isso os assediadores estão, né, continuam fazendo o que eles acham. E o adoecimento não é só da vítima, tem o adoecimento dos colegas também que presenciam, porque o próximo pode ser eu, o próximo Sim. pode ser o outro colega. Então não é só o da vítima, né? E, a- Todos ficam apreensivos, ficam e acaba refletindo na família, né? reflete na Nos família, nos filhos. filhos, porque você chega do trabalho com aquela sobrecarga e aí às vezes desconta, tem gente que não, a gente não pode hoje mais separar o trabalho da Não. vida pessoal, né? A gente Quando a mãe chega em hoje casa emocionalmente destruída, isso acaba impactando nos filhos, no marido. Você, querendo ou não, acaba descontando uma raiva do trabalho em casa com o filho, né? As empresas hoje já estão preparadas para perceber isso, para adotar medidas, para evitar a ocorrência? olha, eu acredito que todas não, né? Nunca é 100%. Porém, já como essa NR1, ela já vem sendo falada da modificação do acréscimo, né, da saúde mental na NR1, na verdade ela não é uma nova norma, ela só acrescentou a saúde mental Uhum. naquela norma. Então, as empresas já tinham que estar se adequando, né, com os meios de denúncia, treinamentos com os líderes, que isso é importante, porque geralmente vem sempre do superior para o trabalhador ali, para o colaborador. Então, lógico que existe assédio também entre colegas, porém, Horizontal. horizontal, porém, o que prevalece mesmo é da chefia. Então, tem que ter treinamentos, palestras. Então, as empresas já deveriam estar Se fazendo, adequar, né, né? se adequando. E juridicamente, o que que caracteriza o assédio sexual? Ele hoje não tem uma lei específica, né? Sim. Então, assim, ele configura no Código Penal, né, algumas condutas que ali a gente pode estar utilizando para que seja punido aquele assediador. E tenha os mesmos tempos de prescrição ou não, né? Porque às vezes a vítima demora para falar, demora até para reconhecer, às vezes, o assédio, que sofreu aquele assédio. Então, tudo isso é hoje a questão da revitimização, que a colega falou, né, que hoje a vítima também, a palavra dela tem maior valor. Então, hoje a gente se baseia no Código Penal, não tem ainda uma lei específica para o assédio, importunação sexual. Tanto que você vai ali na delegacia da mulher para fazer um registro de boletim,
não tem a tipificação na hora que as escrivãs colocam ali. Então, Uhum. eles têm como eles colocam importunação sexual, então não tem ainda. Porém, hoje a gente tem conhecimento um projeto de lei que está tentando ser implantado, que é da Rafaela Drummond, que é uma policial de Minas Gerais, que se cometeu suicídio após vários tipos de assédios e ela ter denunciado e acabou ninguém deu ouvido e ela acabou tirando sua vida. E aí o pai da Rafaela está rodando o país aí tentando com o poder público, né, com os nossos deputados, senadores, para que seja implementada uma lei que trata apenas do assédio moral e sexual. É que o assédio sexual não é só a via de fato. Uhum. É um olhar mais malicioso, uma aproximação indesejada, um toque, uma proximidade que você não se sente bem, constrange. E o toque, né? Aí vem a fala, o que se escuta, né? Você está gostosa hoje, essa sua roupa. Porque, além de tudo, querem transferir a culpa para a mulher, né? Pelo modo como ela se veste, ou pelo modo como ela anda, ou como o modo como ela se porta, para justificar o assédio sexual, né? Como se ela tivesse se oferecendo, né? E isso aí é uma outra cultura que a gente vai ter que derrubar, né? De transformar a mulher de vítima em culpada, né? Sempre é por isso que hoje eles falam dessa questão da palavra da vítima, né? Conforme o contexto. Às vezes que ela não consegue provar por meios de vídeo ou áudio, algo assim, testemunha, porque é muito difícil, né, as testemunhas se propor a testemunhar a favor dessa vítima, geralmente, porque também precisam do trabalho e ficam com medo de prejudicar, Quem está trabalhando não vai, realmente. então é complicado. Então, assim, A constelação de indícios ajuda bastante, né? Que é um método utilizado na colheita de provas, que não são provas diretas, mas que indiretamente leva à conclusão do fato que exatamente. ocorreu. Hoje a gente tem também o Ministério Público do Trabalho, você tem aqueles canais lá de denúncias anônimas e eles podem ir até a empresa, fazer uma auditoria ali, verificar quantos adoecimentos né, afastamentos por adoecimento mental e fazer esse levantamento de que a empresa não está colaborando com a saúde do empregado. Nesses casos, está sendo aplicado o julgamento com perspectiva de gênero? A condução da audiência, a sentença? Olha, aqui eu ainda não soube, assim, nada muito, mas eu acredito que sim. Hoje, o acolhimento, principalmente, eles estão investindo, né, até porque necessita, mas a questão do judiciário em si eu ainda não Não identificou a identifiquei aplicação. isso. E tem muitas mulheres que elas relatam que esse assédio sexual começou por meio de uma brincadeira, né, que vem disfarçada de uma brincadeira, e como que identificar esses sinais que ele não está brincando, que ele está assediando, para que não se agrave a situação? A maior prova, assim, é do sentimento que a vítima teve ali naquele momento. Se ela se sentiu constrangida, né, se ela ficou ali calada, às vezes, e os próprios, se foi na frente de colegas também, né, que pode configurar o constrangimento maior. Você, às vezes, não dá liberdade para a pessoa e a pessoa te
se sente no se sente no direito seja de fazer pela, esse tipo de pela comentário, de posição, brincadeira. né, na Exato. empresa, seja pelo vínculo que ela quer estabelecer mais próximo, ou até com má intenção mesmo, Isso. porque ela já vê a intenção de se aproximar, de abusar, de... Diminuir ou de... O assédio é sempre o empregador com o empregado, na maioria das vezes, né? E quando é um estagiário que entra lá, por exemplo, também é assédio. Também é assédio. Todos ali estão naquele ambiente, seja ele terceirizado, estagiário, todos ali, se tiver alguma situação que venha adoecer com relação à humilhação, desmerecimento, sobrecarga, tudo, todos eles ali estão sujeitos No assédio. a ser vítimas de assédio. Interessante que muito se fala, né, do assédio na linha vertical, que são os colegas de Sim. trabalho, no descendente, que é do chefe para com o subordinado, mas também existe a ascendente, que é quando os empregados se reúnem, de certa forma, para derrubar o chefe. Começam a desrespeitar as ordens, a não cumprir as metas. O pessoal brinca muito, né, em futebol, quando os jogadores não gostam do técnico, eles fazem um mau desenvolvimento para derrubar o técnico, né? E isso ocorre também, de as pessoas não satisfeitas com a chefia começam a não cumprir a meta, a realizar o trabalho pela metade, e adoece também o superior hierárquico. Exato. Sim. Por isso que é importante, né, os treinamentos, as palestras, para que desenvolva a chefia, né, também para que atue nesses casos e tenha a melhor solução ali, né, para identificar, saber identificar esses tipos de colegas. Então, assim, os treinamentos são essenciais. E quais são os direitos da mulher que sofre assédio moral e sexual no ambiente do trabalho? Elas, assim, as mulheres têm a questão da não revitimização no seu depoimento, o acolhimento. Ela tem alguns casos tem a questão da medida protetiva com relação à chefia e aquele ambiente, o afastamento, né, do assediador ou da própria vítima, né, ficar afastada do trabalho. Então, acho que os mais comuns são esses, né, a questão do acolhimento. Não, ela tem um direito de estabilidade ali depois que ela denuncia de uns 12 meses, que aí eles não podem tirá-la do trabalho. Então, ela tem ali os 12 meses garantido até que provavelmente resolva aquela situação. Mas acontece muito que depois desse período as empresas acabam mandando embora, né, porque você não se calou, você não concordou com aquele tipo de comportamento. Eu acho que É muito comum. um direito muito válido é a rescisão direta do contrato de trabalho, porque comprovado o dano moral, o assédio moral e sexual, os danos causados, ela pode rescindir o contrato de trabalho e receber todos os haveres rescisórios, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que comunicar, avisar quem está nos ouvindo, quem nos está assistindo, de que é possível sim rescindir o contrato e ter as verbas asseguradas. Exatamente. E que tipo de prova pode ajudar a vítima? Olha, as mais comuns são os prints, e-mails, áudio, gravação de vídeo, que é bem difícil conseguir, né? As testemunhas são essenciais, Mas testemunhas do ambiente de porém, trabalho, eu acho que é muito difícil, né? exato, é muito difícil conseguir. E, assim, por isso que hoje por esse motivo, eles colocaram que a palavra da vítima tem um maior peso. Dependendo do contexto ali, a vítima, às vezes não conseguindo as testemunhas, ela, né, a palavra dela prevalece.
Muitas vezes o assédio acontece sem testemunha, então a palavra da vítima está valendo, né? Isso. Dependendo do contexto ali, né? Dela, de como foi Uhum. a situação, onde foi, principalmente dentro do ambiente de trabalho, né? Às vezes não ocorre no ambiente de trabalho. Pode ser fora ali, uma viagem, vamos supor, você ali cumprindo um horário de trabalho num outro estado, você viajar com seu superior e ele tentar ali, né? E você não tem como, às vezes, provar. Então, você tem aquele contexto, que você foi aquele dia, viajou, teve aquela situação que você, né, sofreu aquele assédio. Então, tem esses casos também. Porque o regramento jurídico, infelizmente, o ônus da prova pertence a quem Pertence a quem alega. alega. Isso. Isso torna um pouco mais Mais difícil difícil. as coisas, né? Aí que entra a constelação de indícios, que a gente comentou, as provas digitais, né? E todo um arcabouço de evidências que a gente procura constituir, trazer para o processo, porque até para a mulher procurar um escritório, narrar os fatos, ela fica constrangida. Aí, se ela está tomando medicação, fazendo tratamento, demanda mais tempo para ela entrar com a ação, para ela se decidir, porque ela pensa no impacto que vai causar ela chegar na mesa da audiência, de repente o preposto é o assediador, ou é amigo do assediador. E tudo que envolve um processo, a formalidade de uma audiência, isso fragiliza e impede, às vezes, da mulher ter coragem de acionar o judiciário. Isso. A exposição, né? Muitos casos também de mulheres casadas e às vezes sofrem um assédio, principalmente sexual, não tem coragem porque pode ocorrer de abalar a família. Então é muito complicado você ir até uma delegacia registrar um boletim de ocorrência que você sofreu aquilo ali, você saiu da sua casa para trabalhar e você passou por isso. Então é muito complicado mesmo para a mulher, principalmente. E para a mulher, existe um preconceito estrutural contra as mães no mercado de trabalho? Com certeza. Ainda existe. A mulher, a partir do momento que ela decide ser mãe, ela já enfrenta todos aquelas que toda mãe, mas no ambiente de trabalho, principalmente quando retorna da licença maternidade, os números são gritantes de pedir de demissão, ou até por conta, às vezes, da própria mulher, né? Ela se sente culpada de deixar a criança na creche ou na escola, por ser muito pequena, mas aí ela precisa daquele dinheiro, ela às vezes é mantedora da casa, então é muito difícil, né? E os empregadores falam que o rendimento cai, às vezes precisa levar o filho no colégio, ou às vezes precisa ir na reunião do colégio, levar o médico. Então, hoje, as leis trabalhistas, elas estão também tentando voltar um pouco para as mães, né? A questão dos dias que você pode faltar para levar seu filho ao médico, o seu chefe não tem o direito de te impedir, mesmo que seja no horário de trabalho. Então, tem algumas leis, algumas regras hoje que beneficiam, né, as mães. Até a licença paternidade foi aumentada para que o pai esteja presente, pelo menos ali naqueles primeiros dias, com a mãe, para estar dando o apoio. Só que ainda está muito aquém, Mas né? ainda tem muito estigma. Porque quando a mulher tem direito de faltar um dia no ano para levar seu filho no médico. 365 dias no dia é muito pouco, né? Uhum. Então, a gente que é mãe de 3, a Né? gente sabe. Imagina, para 3, você tem que levar os 3 no mesmo Eu médico, ali no mesmo dia. Então, E a caderneta de vacinação, como é que você como vai é que cumprir, faz então? para cumprir, exatamente. Aí, às vezes, você chega lá no posto, aí os próprios ali, os atendentes olham, essa carteira de vacina dessa mãe, essa mãe é responsável, mas não sabe que a mãe sai todo dia cedo, sabe? Então, é complicado. Eu trabalhei 5 anos no núcleo
no juizado da infância, então ali a gente via muito essas questões, né? Ai, a Sim. mãe às vezes e eu lembro de um caso muito que me deixou, assim, bem marcado, foi de 2 irmãos, um de 7 e um de 9 e um de 12, que a mãe trabalhava há 5 anos na acho que Coca-Cola ali, né. E a moça que ficava com eles no período da manhã, a mãe faleceu em Cáceres e ela precisou ir para o enterro da mãe. E aí ela não pôde ir 2 dias na casa dessa senhora. E a mãe precisa trabalhar, falou: "Meu filho", para o mais velho: "Eu vou deixar a comida pronta, vocês almoçam e vão para a escola", né, eles estudavam à tarde. E aí o mais velho ficou responsável, ela deixou tudo prontinho, eles almoçaram, foram para a escola. No segundo dia, no primeiro deu tudo ok. No segundo dia, alguém da vizinhança percebeu que eles estavam ficando sozinhos e denunciou. O conselho tutelar foi lá, levou as crianças e aquela mãe chegou em desespero ali, né, porque acolher as crianças e porque aquele dia ela precisou, porque a mãe da funcionária dela tinha falecido. Então, é muito difícil para as mães você vê a moça 5 anos numa empresa, e eles, na hora de te mandar embora ou de tomar essa medida, É. eles não veem isso, né. "Ah, você tem tantos anos, de empresa, então você é um funcionário bom", Que né. tem Eu muita acho mulher que não tem um grupo de apoio, né, que é não tem sozinha. É. ninguém, e tem Uhum. muita gente fora aqui, a gente vê muita gente, Sim. vem muita gente do Nordeste, Maranhão, eu atendi muito ali, então você fica assim, as escolas, creche hoje, é muito difícil você conseguir uma Sim, vaga, sim. então as mães hoje realmente elas fazem malabarismo para dar conta de tudo, para trabalhar, para cuidar dos filhos, e eu acho que os empregadores e os órgãos precisam mesmo, fazer essas leis, assim, e só desse jeito, a gente falando sobre, né, uma unindo com a outra, porque senão não muda. E na prática, quais são os maiores abusos que a mãe trabalhadoras relata no ambiente corporativo? É mais essa questão mesmo das faltas, de sobrecarga às vezes, ou algum desvio de função, você faz isso, você é contratada para fazer isso, mas você faz aquém, né, tudo para se manter ali no trabalho, para não perder aquele salário mensal ali, então ela se submete. É É impressionante, né. Começa impressionante. na entrevista, né, Isso. perguntando: "É É, casada? tem Pretende filho? ter filhos? Isso. Tem Ainda filhos? existe isso, sim. E se seu filho adoecer, Hum. quem é que vai cuidar?" Eu Você tive um chefe, assim, há muitos anos atrás, que ele falou para mim, mulher não tem que trabalhar. Sim, Uhum, foi uhum. um secretário de Estado, você Eu fica assim, acredito. meu Deus, Entre 2 grandes currículos, 2 grandes candidatos, no empate uma mulher e um homem, uma mulher que vai se afastar por 120 dias, e um homem que agora, né, gradativo, porque ainda vai implantar os 20 dias, isso. essa diferença de tempo de afastamento influencia na contratação, na escolha? Com certeza, porque aí ele vai ter que despender de um outro funcionário para cobrir, ou sobrecarregar um outro e correr um risco. Então o empresário ele não quer saber de perder, né. Então sempre a mulher ela é deixada de escanteio ali, né, porque o homem ele rende mais, aliás, ele não rende mais, É a porque a falsa mulher é a impressão, né. Sim, falsa impressão, ele sim. só tá ali porque ele não tem essas questões da mulher, que tem tripla jornada, para a mulher é mais sobrecarregado, mas ela faz mais. Igual o pessoal fala assim: "Ah, não tem muita mulher no poder, não tem muita mulher como deputada, como", mas a mulher quando ela decide a sair, o pessoal já fala: "Mas e aí seus filhos, vai deixar com quem?". Agora quando o homem que vai sair, que também é pai, ninguém pergunta:
E aí, seus filhos? Com quem você vai deixar se seu filho adoecer? O que você pretende Isso. fazer, né? Às vezes na própria divulgação da vaga, eles já falam, né? Sim, Sexo masculino, apesar de ser proibido, mas às sim. vezes a empresa não segue, né? Que é o comum. Doutora Paula, qual orientação você dá para uma mulher que está vivendo isso agora e não sabe como começar? Eu, primeiro, eu acho que a mulher tem que ser sábia, agir com sabedoria para conseguir as provas. Você, às vezes, também, primeiramente, identificar que você está sofrendo ali um assédio, porque é muito difícil você identificar, porque às vezes você fica, que falam o gaslighting, né, que eles falam assim, você duvida de você mesmo, às vezes, e às vezes a pessoa está tão adoecida ali naquele ambiente que ela não consegue sair daquilo. Então, você primeiro tem que buscar ajuda de pessoas confiáveis, ter os meios de comprovar, tentar fazer ali um jeito de conseguir as provas, de e-mail, guardar tudo, fazer diário de tudo que se passa ali, todos os dias você anotar, ó, hoje o fulano fez isso, hoje eu, e aquilo, data, horário, aquilo ali tem uma grande importância também, como um meio de prova, você fazer aquele diário. Colegas, fotos, print de WhatsApp, e-mail. Então você tem que, às vezes, ser, não vou dizer fria, mas você tem que ser sábia para conseguir ali identificar e buscar ajuda, porque para você denunciar e ter um êxito naquela ação ali, você precisa das provas, infelizmente. E às vezes a testemunha não vem, mas você tem as provas, o diário, o print, o e-mail. Um colega que já saiu da empresa, às vezes, e passou também, você ter contato, né, com esse colega. Então, tudo isso a mulher tem que ser bastante astuta, assim, sabe, para conseguir comprovar tudo aquilo que ela está passando, sofrendo, atestado, de afastamento, receita médica, tudo ali que você consegue, os meios que você usou para denunciar, você ter aquele registro. Então, ali é importante você ter essas provas juntadas para se munir ali na hora que o empregador, às vezes, te colocar ali na parede, você ter como. E, doutora Paula, qual mensagem você gostaria de deixar, especialmente para as mães que estão nos assistindo agora? Ai, eu. É, que não desistam, né, dos seus objetivos, dos seus sonhos, de além de ser mãe, eu acho que é uma dádiva que Deus nos dá, e o filho, ele dá uma força maior para a gente continuar, se ajudar, vocês, as mulheres, se ajudarem e apoiarem, para que isso não ocorra mais, porque eu acho que ninguém merece, ninguém, nem homem, nem mulher, sair de casa para trabalhar e você ser humilhada, exposta, assediada. Você tem o seu valor e aquilo tem que ser respeitado. E mulher, parar de julgar mulher também, né? Isso Que tem são as que muito, mais julgam. tem muito, né? A Aham, questão, eles falam de sororidade, mas é muito difícil sim. você encontrar a Verdade. verdadeira sororidade ali entre as mulheres. É Sim. bem difícil. E a gente tem que se unir, porque se a gente, uma contra a outra, não vai dar certo e vai acabar só piorando. Então, tem que lutar pelas causas mesmo, pelos nossos direitos, que vem já lá desde o tanto que a gente já conquistou, mas precisamos mais. Então, a gente precisa se unir para hoje a gente ter voz ali nos ambientes masculinos, né? A gente vê hoje as cotas de
de política mesmo é 30% para mulheres. Então ainda é muito pouco, né? Teria que ser 50-50. Então é bem complicado. E doutora, você também trabalha com esse combate, né? Tem um grupo de Instagram, você Isso. fala pro pessoal. Isso. O ano passado a gente fundou um coletivo, chama-se Coletivo Sobrevivente, o Instagram deles, nosso, né? Foi a fundadora é a Rubiane, ela é de Curitiba, Paraná, e ela sofreu um assédio no órgão que ela trabalhava, porque hoje ela está cedida para o CNJ. E ela sofreu esse assédio, foi exonerada de um cargo de alta chefia que ela ocupava, e ela conseguiu essa remoção de órgão, e ela, numa palestra, ela conheceu a doutora Luciana Baru, que é a que faz esses treinamentos, hoje ela é médica do trabalho, então ela tem livro escrito, e ela conheceu essa doutora numa dessas palestras e começou a juntar mulheres, e eu conheci elas também através do Instagram. E aí ela fez o convite, a gente, o ano passado, fizemos a primeira reunião, fizemos ata, fundamos lá o coletivo, e hoje a gente atende de forma voluntária e não voluntária, porque a gente tem os parceiros que às vezes fazem as consultas jurídicas, por exemplo, com desconto, para quem é do coletivo, advogados, psicólogos, assistentes sociais. Então, é o Brasil todo se unindo, né, em busca dessa, mas especificamente no serviço público. Então, assim, não só empresas, mas ali no coletivo é no serviço público, porque o no serviço público também é diferente da empresa privada. Então, ali também é muito abafado, né, os casos. Então, às vezes, ali também precisa de mais voz. Sim. E as mulheres ali se juntando. A gente tá com esse coletivo, já são 20 mil seguidores. A doutora Luciana Baruch, a Isabela Camargo, que fala do burnout, né? Então, assim, tem bastante pessoas que abraçaram a causa. O Instituto da Rafaela Drummond, que eu citei, que é da servidora da Polícia em Minas Gerais, que tirou a vida. E a gente está ali, faz a reunião mensal, pesquisas a gente faz dessas questões de dados, de denúncias, tudo ali nos grupos. E aí, quem quiser, tiver interesse em saber mais, né, e participar ali do debate, pode solicitar ali no próprio Instagram, tem o link. A gente lançou ontem o e-book, para quem quiser adquirir. Já Muito está bom. no Instagram E qual que é o arroba do seu Instagram do coletivo? @ Coletivo Sobreviventes. E ali a gente tem no link, tem as diretrizes, né? Temos o e-book ali também, que você pode adquirir pela Hotmart. E a gente está se unindo para que o Brasil todo, né, saiba de como você se prevenir, se defender, né, dessas questões de assédio moral, sexual no ambiente de trabalho, E, independente de ser público ou privado. e para quem quiser procurar você também, tirar alguma dúvida, como que procura você? O meu Instagram é @paulalarissa_adv, que é de advogada. Que também está lá no meu link, lá na bio está o coletivo, quem quiser buscar por lá, pelo meu também. E mandar no direct que a gente, na medida do possível, tenta responder. Informação salva, acolhimento fortalece e denúncia também é uma forma de proteger muitas mulheres. Todas as mulheres merecem trabalhar. Toda mãe merece voltar para casa com sua dignidade preservada. E nenhum silêncio deve proteger um agressor. Que esse episódio sirva para abrir os olhos e quebrar silêncios. E cada mãe que está nos ouvindo, saiba que você não está sozinha.
Muito obrigada, doutora Paula. Muito Agradeço. obrigada, Uhum. Andréia. Tá Agradeço o bom? Deus convite, a abençoe. oportunidade, que todas se sintam acolhidas, né? Saibam que tem meios de buscar reparação, ajuda, auxílio, não estão sozinhas. Isso, eu também quero agradecer, é uma honra o convite. Fiquei muito feliz, as meninas lá do colégio também ficam todas felizes. Olha, manda para nós, a gente quer isso mesmo. Então, assim, só agradecer por ser mais um canal, né, de ajuda e acolhimento, porque lá também a gente faz esse acolhimento. Quem quiser, precisar, que está em sofrimento, né, que ainda não identificou o assédio, pode nos procurar lá. A gente tem equipe de acolhimento também, com psicólogas. E agradecer a doutora e fazer o convite para vocês também fazerem parte do coletivo. E para você que está nos assistindo, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar e curtir. Muito obrigada.